Eu tinha acabado de introduzir o tema do comitê, né, desse projeto. Queria a tua avaliação, as conversas que você tem tido com o pessoal lá. Você acha que isso, considerando a tramitação, dentro desse contexto, isso pode acontecer de forma rápida? Rápido. Eu acho que vai ser uma prioridade agora, né? Você viu o Twitter do Donald Trump ontem, sim, falando que ele vai ter que... Donald Trump foi o primeiro presidente, acho que dos últimos 30 anos, que não iniciou nenhuma guerra nos Estados Unidos, né? Todos os outros iniciaram. Aí o povo está falando lá que não. Donald Trump começou o mandato iniciando uma guerra. Uma guerra pela liberdade de expressão, uma guerra contra a censura. Então não é uma guerra em um território específico, não é uma guerra em um país, é uma guerra para defender a liberdade de expressão no mundo inteiro. Acho que os Estados Unidos entendeu que se a liberdade de expressão não for defendida em outros países, os Estados Unidos acabará sendo isolado mesmo e enfraquecido. Então, assim, esse projeto vai ser aprovado, tá, em tempo recorde, vai ser sancionado em tempo recorde. Ele não visa apenas Alexandre de Moraes, ou Barroso, ou Gilmar Mendes, não. Ele visa pegar toda a autoridade e todo funcionário público que participe ativamente na censura de empresas e pessoas nos Estados Unidos. Então, Rumble, por exemplo, a pessoa que executou a ordem que foi dada por Alexandre de Moraes também sofrerá sanção, terá seus vistos suspensos e poderá vir outras sanções aí depois, outras aplicações, outras punições, né? Não vai ficar apenas ali a cúpula. Então, para que fique bem claro, toda a cadeia de comando que seguir ordens ilegais de censura também sofrerão as consequências. Então, esse projeto é só o início, tá? Essa é a entrada, vamos dizer assim. Um projeto que, do ponto de vista do que a gente está vendo, do que há a intenção de ser feito posteriormente, esse é só para dar uma degustação, né? O que vai vir mais forte mesmo vem depois. Excelente. Bom, muito bem. A gente tem então essa... Vamos esperar. Vamos acompanhar em tempo real, tá? Essa votação lá ao longo aí do dia. Colhem lá no claudiodantas.com.br. Eu queria também trazer, justamente, a Carol antecipou um pouquinho o tema, sobre essa questão da regulamentação aí, da regulação das redes, né? Que é essa tentativa de censura através de palavras bonitas e tal. O Congresso já disse que não, né, já tinha tomado a decisão de não regular nada, até pela pressão social que foi exercida. E aí o Supremo foi e pressionou. Se vocês não fizerem, a gente faz. E abriram o julgamento sobre isso, né? Isso está correndo, e enquanto isso eles vão pressionando esse mesmo Congresso a tentar evoluir nessa questão. A gente tem hoje uma nova presidência, que é a do Hugo Mota. Eu quero perguntar para você se o Hugo tem dado demonstrações importantes de alinhamento a uma pauta que é a pauta não é só da direita, gente, é a pauta da sociedade, é a pauta de uma sociedade livre, próspera, livre. A gente tem que cuidar daquilo que interessa, o que o povo quer. O povo, vocês viram aí, vamos ver inclusive hoje aqui, as pesquisas mostram que a preocupação prioritária do cidadão hoje, do eleitor, do pagador de impostos, é preço de comida. É o preço da comida. Então esses senhores que agora querem insistir, passaram 2 anos aí desse governo insistindo nesse revanchismo idiota, em calar a oposição para tentar governar sozinhos. E cairão sozinhos, porque ninguém governa sozinho. Só autocratas, ditadores é que governam sozinhos. Então, assim, perderam tempo, agora estão desesperados. Eu vi até artigo do Coach, que é o coach daquele jornalista, que é um jornalista de esquerda, admitindo, falou, o governo Lula está desesperado. Está desesperado. E aí que é o perigo. O governo desesperado. O desespero é quando o cara está fraco, é que ele começa a tentar tomar a decisão errada. Mas aí é o seguinte, o Léo, viu, Léo? Põe na tela aí. O Léo escreveu um artigo muito bacana hoje cedo, que é o mundo caminha agora para desregulamentação. E o Brasil, né, Léo? Fechou o áudio. O Brasil para variar, está na mesma tecla de achar que regulação é uma coisa positiva. E, no fundo, tem um aspecto que eu quase escrevi nesse artigo, eu esqueci, que a regulação ela tem um problema crônico, que é a captura regulatória. O George Stigler, pessoa da Universidade de Chicago, defendeu essa tese, em que, na verdade, o regulador acaba sendo controlado pelo regulado, que por razões de interesses pessoais das pessoas. Eu acho que o movimento
contra a regulação dos Estados Unidos está muito forte. O próprio Elon Musk postou no Twitter, no X, né, palestras do Milton Friedman falando sobre coisas desnecessárias no governo. A Suprema Corte Americana, no ano passado, salvo engano, reverteu o precedente Chevron, que dava autonomia para as agências reguladoras, e então elas tinham a prerrogativa de definir qual era a interpretação das regras. E a Suprema Corte falou assim: não, vocês não são representantes eleitos, vocês não têm que fazer isso. O judiciário pode rever sim, a função de regular é do legislador, vocês têm que fazer norma técnica. A agência reguladora tem que fazer norma técnica. Então, eu acho que há um movimento muito grande, agora muito turbinado pelo governo Trump, contra a regulação no mundo. E se o Brasil colocar a cabeça no buraco que nem um avestruz e não olhar para essa realidade, vai se perder como se perdeu no passado. A situação do Alexandre, eu acho que do ministro Alexandre de Moraes, com relação aos bloqueios, para mim é um pouco mais grave. Passou-se anos criticando o regime militar brasileiro por causa da fechadura, né, de impedir a relação internacional do país com os mercados competitivos, né? A gente perdeu tempo com isso, foi década perdida, como dizia o Roberto Campos. Então, agora a gente vai ser censurado e alijado de instrumentos de comunicação que hoje são usados por cientistas, por exemplo. O X é maciçamente usado por cientistas. As informações, os chefes de Estado publicam no X imediatamente providência. O brasileiro, então, vai ficar limitado, impedido de ter acesso a esse tipo de informação, porque o Supremo Tribunal Federal entende que ele quer impedir determinado discurso dentro do território brasileiro. É uma pena muito grave para o cidadão brasileiro. Quer comentar alguma coisa? Eu vou passar adiante aqui, Carol. Não, pode passar. Então tá bom. Olha só. Deixa eu só trazer fecha aqui. Traz aí, Brenda. Tem o tweet do Marco Antônio que ele botou a referência à postagem do Trump que você citou, só para quem não viu, porque está na Truth Social, que é a rede do Trump, né? E aí muita gente não tem acesso, não tem ainda perfil lá e tal, mas tá aí, deixa aberto. Isso, para que as pessoas leiam, né? Então tá aí, ó, mandou o recado, é justamente o que você estava comentando, né? Então assim, a gente pode baixar para a gente ver a postagem. Isso, aí, ó, o print, pronto, abre aí, ó, aqui pra gente aparece meio cortado, mas na transmissão tá certinho. Ele está falando justamente disso, quer dizer, eles fizeram, os Estados Unidos, né, as empresas, as Big Tech, são as maiores empresas de tecnologia do planeta. Então, assim, qual país que não vai defender, pode colocar a outra do lado ali, qual país que não vai fazer a defesa, né, dessas empresas? Então, sim, permitir que essas empresas sejam atacadas, né, sejam de alguma forma, não só do ponto de vista da sua operação, mas também sobretaxadas nesse contexto de guerra cultural também, porque eles usam de todas as formas para poder enfraquecer essas empresas. Ontem a gente passou aqui o discurso do Moraes, lá na Faculdade de Direito, e ele misturando luta de classes com tecnologia, com inteligência artificial. Quer dizer, é uma inovação. E é uma burrice tremenda, né? É uma burrice tremenda você ser contra a evolução das coisas, né? Não existe, inclusive, como você resistir à evolução. Toda evolução tem os seus prós e contras. E não tem jeito. Quando a humanidade resolve evoluir através da tecnologia, ela constrói, sim, bomba nuclear, mas ela constrói também equipamentos que vão salvar vidas de muita gente. Então, é disso que se trata. Eu acho que passou, Gaia, você é um político de uma geração, embora você venha de uma família de políticos, de um ambiente da política, você conseguiu, vamos dizer assim, você é um desses políticos dessa geração que conseguiu se utilizar muito bem dessas redes, né? Conseguiu entender a lógica dessas redes, a lógica do eleitor que busca informação nessas redes, tem o seu próprio canal, faz essa conversa diretamente com o teu
eleitor diariamente. Então você faz parte dessa geração, assim como o Nicolas e outros políticos que, antes até de serem políticos, já eram influenciadores, né? Influenciadores do debate público, né? O que eu percebo, e aí como jornalista também, que começou no analógico e depois migrou para o digital, eu senti ao mesmo tempo necessidade. Às vezes alguma coisa também eu senti uma certa resistência para entender certas coisas, e eu fui tendo de abrir minha cabeça também para, olha, essa é a nova comunicação. E a comunicação hoje, ela sei lá, ela faz parte aí de 80% da política, né? Então, boa parte da imprensa ainda não entendeu isso, mas a gente... Entendeu. Já entendeu? Entendeu, mas vê isso como um risco. Mas vê isso como risco, não é o poder deles. Né? A imprensa, quando eu digo assim, a imprensa, quando eu digo não entendeu, ela até entendeu, mas ela não entendeu que ela poderia estar fazendo a mesma coisa. Ela poderia estar usando isso. E ela, muitas vezes, ela resiste a isso. Ela tem um certo nojo, né? Ela quer enquadrar, muitas vezes, essas manifestações através de redes sociais como ataques. Né? Então você critica, você faz com veemência, vira ataque. Vira crime de ódio. E é assim que se foi construindo essa narrativa. Mas o fato é que é isso, as redes sociais elas trouxeram essa nova dinâmica nas relações sociais, econômicas e na interação com a política também. Esses políticos me parece que não estavam preparados para isso, para serem cobrados diariamente, para ter o eleitor ali o dia inteiro. É bom e é ruim, né? Você também deve ter eleitor que fala assim, Gaia, porra, você Somos esqueceu cobrados. aquela promessa, não sei o quê. Você é cobrado também. Somos cobrados. E eu acho isso ótimo. Isso nos mantém no mesmo direcionamento, na mesma bússola moral que nos trouxe até aqui. A internet, tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas do ponto de vista da política e representatividade política, não houve nenhuma invenção melhor do que a internet. Antigamente, os políticos, para chegar a uma posição de destaque, eles precisavam de grandes financiadores. Então eles já chegavam lá com uma dívida gigantesca, eles não chegavam numa posição se sentindo, vamos dizer assim, reféns da sua base eleitoral. Eles eram reféns daquele que dava o dinheiro para que ele comprasse a sua base eleitoral. E eram reféns da imprensa. Então até que era de praxe políticos gastar fortuna financiando jornalistas ou veículos de comunicação para que o nome dele aparecesse nas manchetes, para que ele aparecesse num artigo, para que ele fosse convidado para uma entrevista. Sim. Então se gastava, até hoje se faz muito isso, político pega cota parlamentar, eu sei, e vai lá e joga numa rádio, num lugar para poder ser convidado para ir lá falar. Então o refém ele era refém da imprensa, que é na sua majoritariamente de esquerda, e refém de grupos de interesse, grandes empresas ou grandes financiadores. O que a internet fez que revoltou essa galera? A internet pega qualquer pessoa que consiga falar a linguagem, que consiga representar a demanda daquela população, que tenha a noção do zeitgeist, né, daquela era, e verbaliza aquilo, e essa pessoa começa a ser alçada, começa a ser erguida por indivíduos. Não tem dinheiro por trás, não tem empresa por trás, não tem imprensa, mas indivíduos começam a falar, aquela pessoa me representa, eu quero que aquela pessoa suba politicamente. Isso abalou totalmente a estrutura do poder. Então eu, por exemplo, Nicolas, e hoje tem uma legião lá, tá? Nós não devemos nada para ninguém. Sim. Eu falo assim, o Bolsonaro até briga comigo por causa disso, porque toda vez que a imprensa manda qualquer pergunta para mim, não sei se você sabe disso, mas a minha resposta é sempre uma receita de bolo. Ah, é? Sempre. Folha, CNN, Folha de São Paulo, Estadão, eles já pararam, já viu que não tem conversa comigo. A minha resposta é sempre uma receita de bolo. A minha mensagem para eles é mais ou menos assim, desculpa, eu falei assim, não, tô cagando para vocês. Não preciso de vocês. Eu não preciso, vocês não vão me pautar, eu tô pouco me lixando para qual opinião vocês têm de mim. Claro. Eu não sou fiel a vocês, eu sou fiel a quem me colocou aqui. Não tem dinheiro por trás, não uso fundo eleitoral. O Nicolas também não usou fundo eleitoral, o que é impensável hoje em dia, né? Você concorrer a deputado federal sem usar fundo eleitoral. Sim. E somos muito bem votados, porque nós falamos diretamente com o não tem um meio, não tem um intermediador entre eu e quem vota em mim, quem me apoia. A gente fala diretamente. E esse falar diretamente, aí é o lado bom. Eu sou refém de quem me apoia. Claro. Eu sou refém. Então, assim, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Tá? Eu falei minhas pautas, eles concordaram, votaram em mim, agora eu tenho que fazer essas pautas acontecer. E ai de mim se eu me desviar delas.
Olha o que aconteceu com Joyce Hasselman, por exemplo. A pessoa, o voto chegou lá, desviou da pauta dela, foi rapidamente esquecida. Então isso abalou totalmente a estrutura do poder. Você sabe que isso acontece no próprio exercício da imprensa. Eu já fui repórter, já fui colunista, já fui diretor de redação, já tive um outro veículo em parceria com outros jornalistas. E hoje eu tenho aí voltei, fui diretor novamente. Aí eu senti justamente, falei assim, não, a melhor forma é ter um canal independente, porque você faz do jeito que você quiser. E o que é fazer do jeito que quiser? É justamente, e aí tem a ver com a minha postura mental, é ficar refém, até certo ponto aqui, da própria audiência. Quer dizer, você olhar a audiência, você estar preocupado com a audiência. Porque o jornalismo sempre foi feito de cima para baixo. Sempre. Reunião de pauta, né? Aí então é você reunido ali com outros diretores, editores, né? Chefe de reportagem, sei o quê, e você decide aquilo que você acha que é a notícia. Claro que quem tem experiência, né, eu estou aqui numa posição privilegiada, 26 anos cobrindo política, em Brasília, eu tenho experiência para poder dizer e trocar essa experiência com a minha audiência, dizendo o seguinte, prestem atenção nisso aqui. Muita gente não está vendo o que está acontecendo e isso aqui está correndo. Eu faço inclusive isso com vocês, o que eu chamo da pressão positiva. Eu falo, vocês não estão prestando atenção nesse tema aqui e o negócio está correndo. Eu trouxe aqui a própria pauta mais recente, aqui, a pauta do semipresidencialismo, que é uma coisa que foi aprovada a toque de caixa em plena... assim, a PEC, né, ela conseguiu assinaturas... a maior parte das assinaturas foi conseguida no dia da eleição do Hugo Mota foi tudo negociado ali. E do Davi Alcolumbre. Eu olhei aquilo e falei assim, porra, tá todo mundo preocupado com a eleição. Mas esse negócio está correndo rápido demais. Então, peraí, tá rápido demais. Vamos conversar, vamos entender. Trouxe os autores da PEC, trouxe depois o nosso querido Luiz Felipe também, que é um cara dedicado a essa temática. Enfim, e aí a gente vai fazendo. O programa Pena Justa, estava passando ao largo. Que absurdo aqui. Aí eu dei uma cobrada no Flávio, dei uma cobrada na Bia. A Bia ficou chateada comigo, me ligou. Eu falei, Bia, não fica não. Vem amanhã no programa, vai estar até o Rogério Marinho aqui, já estava marcado, vieram os dois aqui. Eu falei assim, vem aqui amanhã e bota a boca no trombone, porque a gente tem que ser essa plataforma dessa interação com o interesse do eleitor, do pagador de impostos. Então, eu acho que essa é a mudança crucial, né, na comunicação, nessa interação com a política, com o político, que você tem que estar atento a isso e ouvir essas vozes, né? Só uma aspas, né? O próprio objetivo de trazer a capital do Brasil para Brasília, você sabe que a verdade não é a questão de se geograficamente o centro do Brasil. Aqui, você trazia para Brasília, só ia ter funcionário público que está longe do povo. Então aqui os deputados, os senadores, eles podem fazer o que eles quiserem, que não vai ter aquela cobrança, né, como tinha no Rio de Janeiro. Sim. Onde acontecia, eles tomavam a decisão errada, 10 mil pessoas apareciam ali na frente. A própria arquitetura aqui é feita... ela é hostil, ela é anti-humana, vamos dizer assim. A arquitetura pra você encher essa esplanada aí, tem jeito. Que ter, gente. Inclusive, para você se deslocar por exemplo, do anexo 4 dos deputados ao plenário, é um túnel subterrâneo. Então, aqui tudo foi feito. Brasília foi feita para distanciar a elite política do povo. Não adiantou nada. Chegou a internet e acabou com isso. Acabou. E eles odeiam isso, né? Eles odeiam, por exemplo, eu sou o deputado federal mais odiado de Goiás porque eu divulgo os votos dos deputados federais. Não existia isso antes. Então os deputados iam lá e votavam uma besteira. O Lula quer fazer uma estatal do espacial, ou o Lula quer aumentar seu ministério. Eu vou lá e coloco, olha gente, esse aqui votou a favor e esses aqui votaram contra. E aí o povo ia lá e cobrava dos que votavam a favor de um absurdo desse. Aí eles queriam entrar no conselho de ética para que eu perdesse meu mandato, porque eu estava divulgando o voto público deles. Então, imagina. Assim, isso acabou, isso foi muito bom. Agora tem muita gente votando já fora do Lula, longe do Lula por causa disso. Vai passando a novidade, as pessoas vão entendendo, e isso vai sendo assimilado. Inclusive todo esse discurso, né? Muita gente antigamente recente, né? Anos atrás, recebia qualquer notícia e já repassava. Então você tinha muita fake news rolando. Sim, mas o povo está bem mais antenado. Mas hoje já está todo mundo meio que calejado já, né? Aquela imunidade do rebanho. Né? As pessoas já estão imunizadas por fake news. Então, esse discurso, só para fechar esse nosso bloco, esse discurso de vamos regular por causa do ódio, por causa do... Esquece isso, viu? Moraes, você perdeu essa batalha. Perdeu. Você perdeu essa batalha.